Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta e o Linha Aberta especial Eleições 2020. Estamos ouvindo os candidatos a prefeito de São Roque, vamos ouvir os candidatos a prefeito de Mairinque e de Alumínio também. Hoje nós vamos fechar a participação dos candidatos de São Roque. Nós vamos conversar hoje com Carlos André. Jovem, né, que vai falar um pouco aí da sua carreira e também por que ele decidiu lançar a sua candidatura a prefeito de São Roque. Lembrando que nós já conversamos com o Vanderlei da Qualizer, com o Cláudio Góes, o Ronaldo Alves, o Vinícius Montebello, Guto Issa e hoje a gente fecha com o Carlos André. Amanhã a gente começa com as entrevistas com os candidatos de Mairinque. Começamos com a Kelly, aí na terça-feira, dia 3, depois do feriado, Toninho Gemente, dia 4, Monteiro, 5 de novembro, Eduardo Tomás, 6 de novembro, Rafael da Hípica. No dia 9 de novembro, vamos falar de Alumínio, vamos acompanhar a candidata doutora Ana Paula. E no dia seguinte, dia 10, a gente fecha com o candidato Eduardo da Delegacia. Todos os candidatos a prefeito de São Roque, Mairinque e Alumínio foram procurados pela nossa equipe para saber se eles tinham interesse em participar do programa. Apenas o atual prefeito de Alumínio, Bimbão, disse que não tinha interesse porque nas datas reservadas para Alumínio, 9, 10 e 11, ele já tinha compromissos assumidos. E aí os outros candidatos concordaram e claro que a gente dependia do sorteio e de acertar a agenda de todo mundo que está apertada. Mas felizmente a gente já está fechando aqui São Roque, todos conseguiram reservar um espaço para participar aqui com a gente. Vamos pegar aqui o boa tarde do nosso convidado, Carlos André. Boa tarde, prazer em recebê-lo aqui. Muito obrigado de ter concordado em participar do programa. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Vander. Boa tarde, Simone. Aos colegas aqui de estúdio. Agradeço a oportunidade, a quem nos está assistindo, nos ouvindo. Agradeço pela oportunidade de estar aqui e poder falar um pouco de mim e das nossas propostas para São Roque. Isso aí. Bom, e a Simone Júdica, que está aqui ao nosso lado. Também o Zé Fernando Rabechini, por questão de distanciamento, está sempre mandando questões para a gente. O Alan Villani, que participa com a gente aqui, mas o Alan também trabalha no Jornal Democrata e hoje é dia de fechar a edição, aquela correria de redação lá. Então o Alan não está conosco hoje, o André Rosa também mandando perguntas, o Felipe Angelucci e a gente vai batendo esse papo aqui. Simone Júdica, boa tarde, tudo bem, Simone? Boa tarde, Vander Luiz. Prazer estar mais uma vez aqui com você no estúdio e hoje estamos finalizando essa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de São Roque. Um boa tarde especial ao Carlos André, meu colega de profissão, advogado. Nós nos encontramos eventualmente no fórum, lá nas lides jurídicas, e hoje estamos aqui participando desse bate-papo. É um prazer estar com você. E boa tarde aqui a nossa sempre tão solícita equipe da técnica, o Jair, nosso presidente, conforme diz o Vander Luiz, o Guilherme. E boa tarde aos nossos ouvintes e internautas que sempre nos acompanham. É isso aí. A gente começa com aquela clássica pergunta. Carlos André, por que você decidiu lançar a sua candidatura a prefeito de São Roque? Como é que você amadureceu essa ideia, Carlos André? Bom, Vander, primeiramente eu gostaria de falar um pouco, né? Eu me chamo Carlos André, tenho 40 anos, sou advogado, hoje estou como professor universitário. Nasci aqui em São Roque, cresci, constituí família, meus filhos nasceram aqui. Eu tenho pós-graduação em Direito Processual Civil pelo Mackenzie, em Direito Público pela Escola Paulista de Direito. Participei do 3º Programa Latino-Americano de Governança, Gestão e Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas. E desde 2002, na verdade, quando eu prestei um concurso público para o Ministério Público daqui de São Roque, de mais de 2.000 pessoas lá, eu fiquei entre os 80 no estado e eu tive a oportunidade de começar a desenvolver alguns trabalhos aqui no fórum juntamente com os promotores e eu pude acompanhar de perto as necessidades da população, os descasos, às vezes as pessoas precisavam ingressar com umas medidas judiciais aí para buscar o seu direito, como um medicamento, um transporte público, até mesmo um local adequado para o internamento, né? Enfim, tantas outras circunstâncias, abandonos de idosos, enfim, criança, adolescente. E desde então eu tive essa ideia de tentar amenizar o problema das pessoas,
tentar fazer algo pelas pessoas, e isso com o tempo foi amadurecendo, foi melhorando, eu fui me aperfeiçoando, fui trabalhando em outras prefeituras, trabalhei aqui, depois agora trabalhei, até pouco tempo atrás eu estava trabalhando na prefeitura de Barueri, onde pude desenvolver uns trabalhos muito, muito bons para a população. Então, na verdade, eu já me sinto um pouco preparado, para poder assumir um cargo desse. Em razão de 8 anos praticamente trabalhando em prefeitura, podendo acompanhar e se aperfeiçoando. Então veio essa oportunidade e por que não agarrá-la? É isso aí. Simone, já tem uma pergunta para o Carlos André? Tem vários, né? O papel está cheio aí, né? Tem vários, tem uma lista aqui, nós vamos conversando, né? Vai surgir muita coisa para se falar, mas Carlos André, nós já tivemos no Brasil uma situação que até gerou um apelido, né? Que foi a República dos Bacharéis. Você acredita que ser formado em direito, ter esta experiência nessas procuradorias jurídicas, isso se constitui em um diferencial para que você, se eleito, seja o prefeito de São Roque? Porque nós vemos, e é muito natural que isso aconteça, porque o mundo jurídico é muito cheio de percalços, de dificuldades, de opiniões divergentes. E, às vezes, os administradores eles acabam patinando e escorregando nessas questões jurídicas. Você acha que um prefeito formado em direito ele pode gerir melhor a cidade? Sem dúvida é um diferencial, em razão dos conhecimentos técnicos que você vai adquirindo, né? E por isso que eu falei, fui me especializando, fui me aperfeiçoando. Isso, evidente que você, com uma equipe, juntamente com você consegue desenvolver melhor os trabalhos. Mas com certeza sim, facilita muito o trabalho. E tem que fazer essa desmistificar, né? Porque às vezes um grande empresário não é um bom gestor, porque a administração pública é completamente diferente de uma administração privada. Hoje um empresário, ele é bem sucedido, ele é isso, ele é aquilo, mas no fringir dos ovos a administração pública é completamente diferente. Nós temos muitas formalidades. Para você fazer uma compra de lâmpada, você precisa fazer um processo licitatório, não é simplesmente pegar o dinheiro, vai lá e compra uma lâmpada. Então, um serviço é uma corrente, é uma cadeia de situações que um interliga o outro. Então, eu acredito sim que seja um diferencial. Agora, até aproveitando nisso, a legislação brasileira é complicada para se administrar uma prefeitura, ou a legislação é boa, mas a dificuldade está na hora de colocar em prática? Como é que você vê que muita gente reclama, fala, olha, é muito enrolado, é difícil administrar, a lei não permite. Como é que você vê isso daí? Dá para administrar com as leis que a gente tem? Sim, dá para administrar, até porque o município ele possui algumas competências de que nós temos uma legislação federal, nós temos uma legislação estadual e o município ele possui uma competência supletiva, né? Ou seja, ele pode legislar em determinados assuntos desde que ele não infrinja essas outras normas legais. Então, propriamente a legislação de licitação, né? Hoje nós temos lá a 866 de 93 e mesmo assim, se o município, desde que ele não fira a lei federal, a norma geral, ele pode fazer algumas adequações, sim, na lei. Para quê? Porque cada localidade tem as suas peculiaridades. Então, é perfeitamente possível, sim, fazer algumas adequações. Só que, em contrapartida, às vezes o que nos dificulta muito são situações em que o Ministério Público ou o Poder Judiciário, propriamente dito, eles prolatam uma sentença, uma decisão e fazem com que a prefeitura cumpra determinadas ordens. Então, por exemplo, nós temos lá o pessoal que mora, os ribeirinhos, né? Às vezes a prefeitura fala assim, olha, poxa, você não pode residir ali, você não pode, porque ali é uma área de risco, você é isso. Então o Ministério Público, juntamente com o Judiciário, vai lá e impõe uma sanção. Olha, prefeitura, vocês precisam alocar essa família em determinado prazo, e cumpra-se a ordem. Tira de lá as pessoas, mas vai por aonde? Então, às vezes, nós temos os dois lados. Então, é sempre bom ter o bom senso nas coisas e tentar sempre, é isso que eu falo também, o poder executivo, embora nós tenhamos aí a separação dos poderes, que um poder não pode intervir na competência do outro, mas é sempre bom
o Poder Executivo, juntamente com o Legislativo, poder caminhar junto, fazer parcerias dentro das possibilidades com o Poder Judiciário, para que até mesmo nos ajude a dar lisura nas atividades do Executivo e Legislativo. Em cima disso, a gente, olha, vamos ter que fazer uma concessão aí, uma licitação de ônibus, licitação de lixo, de um aterro sanitário. É muito complicado montar um processo licitatório, pela sua experiência que a gente tem, que a gente ouve aí, olha, que tem prefeituras que estão há anos, às vezes, preparando um processo licitatório. É realmente muito complicado fazer isso? Na verdade, Wander, falta vontade política e parte técnica. Porque hoje as prefeituras, aí, como você bem disse, lixo, transporte público, são sempre emergenciais, porque não se tem um aparato técnico suficiente para que possa fazer um estudo, né, porque compete à prefeitura, ao Poder Executivo, fazer um projeto de viabilidade. Olha, nós precisamos desenvolver aqui o transporte público. Então a prefeitura tem que expor quais são as nossas necessidades. E com base nisso, a empresa que provavelmente atinja cumpra com praticamente todos os requisitos, e desde que seja oportuno e conveniente à administração pública, que ela seja contratada. Mas precisa partir da prefeitura isso, precisa partir do Poder Executivo, né, da vontade política de realmente resolver o problema. Caso contrário, nós vamos se arrastando aí por sempre coisas emergenciais, lixo e transporte sempre emergencial, porque eu entendo que falta um projeto realmente de viabilidade para que também seja exequível. Não adianta a gente pedir muita coisa que depois a prefeitura também não vai ter como arcar as responsabilidades onerosas aí, vamos dizer. Deixa eu passar para a Simone, não só, eu ouvi ao fundo aqui, não sei se também o Guilherme ouviu, trovão, né? Foi trovão, presidente? Então, tomara que a gente não tenha nenhuma queda de energia elétrica, até falo para o Carlos André, se de repente a gente tiver uma quedinha, alguma coisa aí, né? Porque estão precisando de uma chuva aí, mas se de repente cair, aí infelizmente a gente reinicia a nossa live, mas acho que não teremos problema não. Pois não, Simone? Carlos André, toda essa experiência na parte jurídica, ela é muito importante, e essa vivência que você traz do Ministério Público também. Mas, além disso, você tem experiência, por exemplo, em atuação social, terceiro setor, que implicam uma convivência mais próxima com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade? Sim, Simone. Graças a Deus, quando eu tive a oportunidade de trabalhar aqui em São Roque, e os funcionários da prefeitura que trabalhavam comigo sabem disso. Na época, nós reestruturamos todos os convênios com o terceiro setor aqui de São Roque. Praticamente tínhamos lá umas 20 associações, nós pudemos refazer todos os convênios, reestruturá-los e, de uma certa forma, adequá-los à legislação. E depois eu saí daqui e fui trabalhar em Barueri, já com uma outra forma, né, em razão do marco legal aí do terceiro setor, e lá em Barueri também pude desenvolver algumas circunstâncias, peculiaridades lá, em que eu pude também desenvolver a parte social. Então, hoje com o marco legal, tem muitas instituições ainda daqui de São Roque que precisam se adequar para poder continuar a participar, receber a verba pública, né? Hoje, se você não tiver determinadas condições, você acaba perdendo e pode vir uma outra entidade para São Roque e desenvolver as atividades. Então, mas eu sempre tive esse lado sempre um pouco mais técnico, né? Tentando ajudar as instituições de forma técnica a conseguir, a buscar os recursos necessários para que elas pudessem desenvolver suas atividades. Só dentro dessa sua resposta, em qual período que você trabalhou na Prefeitura de São Roque, em qual das gestões municipais? Da gestão foi de 2013 até 2016, que foi, acho que, do Daniel. E depois de lá, como graças a Deus, eu fui muito bem visto pelo trabalho que eu desenvolvi, eu fui convidado a trabalhar na Prefeitura de Barueri. Sempre como técnico, nunca fui político, nunca tinha participado de... como posso dizer assim, campanhas eleitorais de ninguém na época. Então eu sempre fui como técnico, até porque quem me indicou foram pessoas técnicas, tanto aqui para São Roque quanto para Barueri, né, que também é uma cidade que se desponta aí no cenário nacional. Então eu só tenho orgulho do trabalho que eu desenvolvo, que eu pude desenvolver, independentemente de político e politicagem.
E você então teve a experiência de trabalhar na prefeitura de São Roque e de Barueri. Às vezes tem gente que trabalhou já em São Roque, Mairim, que São Roque é um pouco maior, mas de São Roque para Barueri é uma outra estrutura, realidade. é uma outra, muda realmente muito. Sim, hoje o nosso orçamento aqui está aproximadamente em 320, 300 e poucos milhões. Lá ultrapassou os 3 bilhões e meio. Né? Então, e lá as políticas públicas são eficientes, lá tudo funciona. É uma maravilha. Hoje as melhores escolas do Brasil públicas estão lá. Os melhores índices, não é apenas atingir os índices do IDEB, né? Mas é você formar a criança, o jovem, para que lá no futuro ele não seja um analfabeto funcional. A cidade atingiu a meta, beleza, mas a criança ou o jovem sai de lá sem a formação básica, né? Então, mas lá é outra realidade, é outro. E eu fico muito feliz de ter um pouquinho ter ajudado no desenvolvimento e ajudar, né, no desenvolvimento. O que você viu que você achou legal, achou bacana lá em Barueri, que você falou assim, olha, mesmo eu não tendo todo esse recurso, porque também os problemas são maiores, né? Sim. Você gostaria de trazer para São Roque? Aqui em São Roque, o que me deu muito orgulho de participar lá foi a parte da cultura, foi a parte do turismo, pude ajudar também na parte da educação, que foi a primeira infância. Né? Hoje é um programa extremamente reconhecido a nível mundial. Foram feitos vários estudos em Harvard falando sobre a primeira infância, que vai do 0 até os 4 anos, e é o período em que a criança consegue absorver mais informações. É a partir desse momento que a criança começa a desenvolver o seu intelecto, começa a se desenvolver para o mundo. E as crianças precisam ter um acompanhamento, não só educacional, né, mas como social, enfim. E concomitante a isso, a própria família também. Então a família acaba tendo todo esse aparato do poder público, com estrutura familiar, às vezes orientações, agentes sociais. Então faz com que a criança consiga, dentro da escola, se desenvolver. A criança vai ter um ambiente familiar mais propício para também se desenvolver. Então esse programa Primeira Infância é de extrema importância, porque ele começa agora, só que a gente não vai colher os frutos agora, né? É de médio a longo prazo, mas precisa ser semeada essa semente aqui em São Roque. Esse programa é um programa local da Prefeitura de Barueri ou é um programa desses que vem do governo do estado ou do governo federal? Não, é um programa, como eu falei, foram feitos estudos em Harvard, e esse programa, na verdade, está sendo disseminado pelo país. Então, as prefeituras, os poderes públicos estão visualizando, né, como foi feito nos Estados Unidos, como que os Estados Unidos saiu de uma grande crise econômica, porque eles investiram em conhecimento, em educação. Então isso está vindo para o Brasil, as prefeituras estão tendo consciência de que a educação é o melhor caminho para desenvolver uma cidade, um estado e um país. Certamente deve ter uma série de benefícios e que privilégio, né, se Barueri já tem isso. Mas na prática, como que se implantaria isso em São Roque? Pelas questões de orçamento, de distribuição das escolas que nós temos, a deficiência que existe também, muitas vezes, de mão de obra especializada. Sim, começa, na verdade, por vários fatores, né? Nós precisamos, evidentemente, fazer uma arrecadação melhor do município, né? Hoje o município, como eu falei, tem 300 e poucos milhões, com uma perspectiva aí de dívida. Só que nós precisamos fomentar a economia local. Somente com o fomento da economia local, com os microempresários, com os pequenos empresários, a prefeitura tem um papel primordial, por exemplo, numa contratação de licitação, né, beneficiar o pessoal aqui para a gente começar a gerar receita dentro do município. Então você trazendo receita, nós temos lá a XP que provavelmente venha, mas da XP a gente não pode, eu acredito que a gente não deva enrijecer a receita que ela vai nos trazer, né? Porque senão, como é que nós vamos fazer? Nós vamos já pegar o dinheiro que ela vai trazer, já pôr em infraestrutura e vai ficar um dinheiro ali também empatado, não vai crescer. Então, primeiramente, nós precisamos fomentar a economia. Segundo lugar, cortar os cargos comissionados, né? Isso, infelizmente, hoje na prefeitura Você andou fazendo o levantamento lá de números, assim, do que não, tem não hoje? Eu não gosto de falar muito, Wander, porque mas onera muito a folha.
sabe? Onera demais a folha, ainda mais agora em época de campanha política também, que está sendo prometido muita coisa aí pro pessoal, né? Caso eu seja eleito, poxa, você vai trabalhar lá comigo. Então nós precisávamos, de uma certa forma, dar uma reestruturada na prefeitura, dar um choque de gestão, e daí, evidentemente, tendo um fôlego, né, como eu falei, nós precisamos começar a desenvolver as políticas públicas. E daí nós vamos, evidente, fazer o que for necessário para incentivar o funcionário público, os servidores públicos, principalmente o pessoal da educação. E daí sim nós começarmos a, nem que seja em pequenas escolas, começar, não precisa implantar o sistema como um todo dentro do ensino, mas fazer uma escola modelo, né? E ali começar a implantar, começar a dar oportunidade para os professores mesmos, né? Para os agentes sociais, para os educadores e principalmente para as famílias. Então, no primeiro momento, isso está lá no nosso plano de governo, né? Porque a realidade do município economicamente vai ser difícil. Então, nós temos que trabalhar com a realidade. Então, nós vamos lá vamos fazer uma escola modelo, como teve em Barueri, como teve em Itapevi. Primeiro uma escola modelo e dali, gerando frutos, vindo mais recursos com o tempo, a gente começa a espalhar para toda a rede de ensino. As suas falas, Carlos André, elas passam muito por essa questão administrativa, o que é natural em virtude da sua formação, da sua área de atuação. Se fala muito que São Roque está defasada nessa questão do modelo administrativo. São Roque ainda tem a prefeitura estruturada com as suas diretorias, e aqui nos municípios da região e em inúmeros municípios Brasil afora, já é o sistema de secretarias. Você pensa também nesta reforma e de que maneira ela pode ser concretizada? Sim, hoje a prefeitura necessita desse modelo de secretarias. Até porque cada secretaria tem a sua autonomia. Então é até bom que nós tenhamos as secretarias, porque o secretário ele passa a ter responsabilidade nos seus atos, o coordenador, enfim, e ele passa a ter também, a secretaria passa a ter uma certa autonomia financeira. Cada secretaria vai ter um tanto do orçamento para poder desenvolver suas atividades. Isso já tem no modelo de diretoria, mas o interessante da secretaria é que nós vamos dar mais autonomia aos secretários, mais autonomia ao pessoal que trabalha, em contrapartida, mais responsabilidade. Então fica mais fácil de você controlar o que acontece dentro da prefeitura. E, em contrapartida, nós precisamos ter uma modernização, porque hoje é inconcebível, em pleno século XXI, nós aí ficarmos nos arrastando para conseguir um alvará de funcionamento por meses, e cada hora que você consegue alguma coisa, ficam, agora vamos exigir isso, vamos exigir aquilo, e às vezes a pessoa fica desestimulada de montar o seu negócio. Então nós precisamos realmente ter essa estrutura, renovar a estrutura administrativa, nós precisamos dar oportunidade a muitos dos funcionários públicos que nunca tiveram oportunidade de ocupar um cargo de maior relevância e são extremamente capacitados. Tem muita gente qualificada que poderia desenvolver um trabalho perfeito numa prefeitura, que só vem somar para o município, mas não tem oportunidade. Então, nós precisamos realmente fazer um choque de gestão aí, modernizar, qualificar, incentivar o servidor público para ver se a gente consegue melhorar um pouco o serviço, a prestação do serviço, ser mais eficiente e atender o bem comum da população. Quando você fala que é travado para abrir uma empresa, o que pode ser feito? No que você acha que a prefeitura demora demais para que as empresas possam começar a funcionar? Ou é muita burocracia? O que se poderia destacar? Sim, hoje nós temos uma lei federal de incentivo à economia, liberdade econômica, Lei 13.874 de 2019, em que hoje, praticamente em razão da pandemia, muitas empresas fecharam, muitas pessoas perderam o emprego e elas estão desempregadas em casa. Estão lá tentando se virar, tentando arrumar o que fazer para poder chegar ao sustento. E por meio dessa lei federal, que o município deveria, porque eu acho que falta vontade política, deveria assumi-la, recepcioná-la dentro do nosso ordenamento aqui e pôr em prática. Por exemplo, um microempresário, o MEI. O MEI hoje é o que tange a maioria das aberturas de firmas hoje, de empresas hoje, é o MEI.
né? Tem mais aí, em São Roque tem mais de 60%, acredito eu, de MEI. Então o que acontece? Para que essa pessoa está desempregada, ela queira desenvolver o seu comércio dentro de casa, para ajudar na renda familiar, né? Então vamos tirá-la da informalidade e fazer o seguinte: olha, você quer fazer o seu salgado, você quer fazer o seu pão, você quer prestar um serviço de computação dentro da sua casa, enfim, qualquer coisa. E por meio dessa lei que eu mencionei para vocês, a 13.874 de 2019, o município é proibido de cobrar taxa para abertura, taxa de licença, taxa de projeto arquitetônico. Hoje pedem projeto arquitetônico para MEI. Poxa, que risco isso vai trazer? Qual a atividade deles que eles vão... Que risco traz para a comunidade o rapaz ou a mulher que faz o pão dentro da casa dela para a comunidade do bairro dela? Nenhuma. Então, se a atividade dela... Então, nesse primeiro momento, eu liberaria. Tem que liberar, tem que deixar o povo trabalhar. Você tira da informalidade, ele se cadastra na prefeitura, você tira ele da informalidade. Evidentemente que ele vai pagar uma coisinha ou outra lá na frente para a prefeitura. Nós sabemos qual é a atividade dele. Agora, se ele quiser, eu vou transformar minha cozinha num restaurante. Aí, evidente que tem que ser outra situação, se encaixa em outra situação. Precisa ter uma vigilância sanitária, tudo, mas hoje nós precisamos destravar, nós precisamos dar oportunidade para o povo trabalhar. E eu já participei de várias reuniões com os próprios contadores daqui de São Roque, que eles reclamam muito da morosidade da prefeitura em fazer essas liberações. E nós temos uma lei municipal que obriga a prefeitura a liberar, a abrir firma em até 48 horas, só que nunca foi cumprido. E entra governo, sai governo, entra governo e sai governo, e nós temos uma lei que nunca foi cumprida, né? Então nós temos já o aparato legal, só que ele não é cumprido. E quando você fala da pessoa faz na casa o produto, faz o pão, faz o salgadinho e tal, e aí não seria da pessoa ir para a rua e vender em frente ao comércio, porque às vezes a gente vê também que aí o comerciante reclama, fala, poxa, eu pago imposto, eu pago aluguel, eu pago internet, sim, e de repente tem uma pessoa fazendo na casa e vem vender na frente do comércio. Não teria esse choque? Não teria esse choque, porque inclusive, se vocês olharem lá, o Sebrae, juntamente com a Associação Comercial, eles desenvolvem vários projetos nesse sentido, né, que falam que é o prefeito empreendedor, o Sebrae, em razão dessa pandemia, está vendo as dificuldades da população, não é só de São Roque, mas do Brasil como um todo, né? Então o Sebrae é um órgão que está auxiliando essas pequenas pessoas. Eu tenho o caso aqui de que a pessoa não está procurando a prefeitura mais para abrir o negócio dela, está procurando o Sebrae, está pedindo ajuda para o Sebrae, porque ela não consegue com a prefeitura. Então, por isso que eu estou falando, você cadastrar a pessoa, você formalizar a pessoa junto com a prefeitura, você acaba formalizando a pessoa e você dá a oportunidade. Ela vai ter o dinheiro dela, ela vai poder fomentar o comércio do local, porque ela vai lá na venda da Dona Maria ali da esquina, ela vai precisar comprar mais ovo, ela vai precisar comprar mais farinha, ela vai precisar comprar mais água, enfim, para ela fazer o produto dela. E isso vai gerar riqueza. Aí o dono do mercado vai até a banca do vizinho, compra um jornal, e assim por diante, é uma cadeia, né? Então, nós temos sim que fomentar ainda mais a parceria com o Sebrae, fomentar ainda mais a parceria com a Associação Comercial. E eu sempre falo, está lá no nosso plano de governo, fortalecer as nossas parcerias com as duas faculdades que nós temos aqui em São Roque, que são particulares, né? E as outras três, a FATEC, ETEC e Instituto Federal, para que essas próprias instituições auxiliem, né? Nós precisamos aí, os jovens, os estudantes, precisam fazer estágio, precisam computar o tempo de estágio. Então, por que não utilizá-los, a mão de obra deles, de estudantes, para auxiliar o pequeno comércio? Um indivíduo lá, um estudante que está fazendo administração, uma contabilidade, por que ele não pode auxiliar o comerciante local? Então são as formações das empresas júniors, que isso tem no Mackenzie, isso tem numa PUC, isso tem numa GV, enfim, isso aí só vem a fomentar o comércio, a fortalecer a economia do município, e de uma certa forma gerar mais riqueza para o município.
Dentro dessa questão do seu plano de governo, Carlos André, de que maneira esse plano foi construído? É mais uma idealização sua ou você vem com algum grupo já construindo isso desde longa data? Simone, foi muito boa a pergunta, porque, na verdade, o nosso plano de governo hoje, ele foi confeccionado por meio de 17 objetivos que a ONU estabeleceu pela Agenda 2031. Esses 17 objetivos obrigam a todo governante tentar erradicar a pobreza, tentar erradicar a falta de saneamento básico, erradicar o analfabetismo, enfim, tantas outras circunstâncias. Então, diante desses estudos, nós pegamos e adequamos o nosso plano de governo juntamente com a população, porque, por incrível que pareça, nós caminhamos durante 8 meses antes das eleições, nós ouvimos as pessoas, não fiquei dentro de uma sala, não, no ar-condicionado, escrevendo o plano de governo. Nós saímos para as ruas, fomos em campo, então, na verdade, fizemos uma pesquisa de campo. Fomos lá, ouvimos as pessoas e pusemos todas as reivindicações das pessoas dentro do plano de governo. Evidente que, de uma certa forma, que seja exequível. Então, hoje, o nosso plano de governo, eu tenho 100% de certeza que ele é exequível, porque nós estamos fazendo política de base. Nós não estamos prometendo mundos e fundos para angariar voto, mas nós precisamos, pelo menos, ter a base. Hoje, nós não temos a base. 67% da população possui esgoto e água. O restante, não. Então, praticamente aí 20... É que eu sou ruim de matemática, Wander. 67% da população é atendida por água e esgoto. O restante, não. A maioria das pessoas, eu moro lá no Iguaçu. Se eu quiser sair da minha casa para pegar um ponto, para pegar um ônibus, eu tenho que andar praticamente 2 quilômetros. Não passa transporte público em casa. Então, muitas vezes as pessoas têm que sair 4 horas da manhã da casa dela para poder trabalhar em Itapevi ou trabalhar em Sorocaba. Ela precisa percorrer quilômetros à noite escuro, não tem luz. Então, a mulher sair 4 horas da noite no escuro para trabalhar, ainda às vezes com estrada de terra, é complicado. Então, nosso plano de governo hoje, eu acredito que seja 100% exequível, porque são políticas públicas de base. Nós precisamos ter a base, porque uma casa sem a base, dificilmente você vai conseguir pôr o telhado. Não adianta a gente começar pelo telhado se a base não está fundamentada. E como é que está seu grupo? Quem é que está com você? Você gostaria de destacar algumas pessoas? Basicamente, quem forma aí a sua equipe? Como é que se conseguiu reunir esse pessoal? Como é que é essa equipe aí? Wander, hoje o nosso partido, o PTB, extremamente reformulado por pessoas que nunca participaram de política, nunca tiveram efetivamente a concorrendo a cargo público nenhum. Então, a minha vice nunca foi política. Eu também, na verdade, nunca fui político, né? Não tive oportunidade, até tentei, mas não consegui. Nossos vereadores também, um ou outro só ali que já teve um pouco de experiência, mas são pessoas novas, né? Porque nós entendemos assim, poxa, se a gente quer fazer uma política nova, nós temos que ser novos também na política, sem vínculo com nenhum ex-prefeito, com um prefeito, com um vínculo com um ex-vereador ou com o vereador. Então nós reformulamos o partido, só gente nova, competente, tem muita gente técnica, que isso eu acho fundamental hoje, né? E o nosso grupo tem amigos, né? Então eu tenho amigos engenheiros que me ajudam, eu tenho amigos da área da saúde que me ajudam, eu tenho amigos até mesmo de questão administrativa que me ajuda, que me dá alguns conselhos, né? Mas eu gosto bastante além de ouvir essas pessoas, ter um tempo para mim, raciocinar, ver o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, mas eu tenho uma equipe técnica assim, de pessoas que realmente que elas estão, na verdade, ansiosas por fazer uma diferença na cidade. E dentro desse grupo, certamente se destacou uma pessoa que foi escolhida para ser a sua vice. Sim. Então nós gostaríamos que você contasse quem é ela, fizesse uma apresentação dela, e mais do que isso, Carlos André, que você dissesse para os eleitores que estão nos assistindo, nos acompanhando, por quais motivos você considera que ela é uma pessoa, assim como você, apta a ocupar o cargo de prefeito de São Roque. Porque nós sabemos, pelo histórico de São Roque, que já aconteceu isso mais de uma vez, pelas
circunstâncias da vida, sejam positivas ou negativas. Tá falando que você pode, sempre todo mundo fala, ganhar na Mega Sena e você quer parar com a prefeitura, né? Pois é. Pensando sempre no bem, pode, né? de repente, ser, almejar aí uma cadeira na Assembleia Legislativa, enfim, uma série de situações, ou as fatalidades, né, das quais ninguém de nós está livre. Então, numa situação como essa, é natural que a vice, então, tenha que assumir. E até nós falamos prefeito, porque fizemos até uma pesquisa em que o cargo é de prefeito, então por isso não falamos assumir o cargo de prefeita, né? Só por essa questão. Isso daí até, aliás, até quando eu fui fazer uma chamada da Kelly, né? Então, a Kelly ou a doutora Ana Paula, elas são candidatas a prefeita ou a prefeito. E aí o que eu levantei que até o pessoal usa em concurso público. Quando você tem homens e mulheres concorrendo ali, então você vai no masculino, concurso de professor, né? Mas hoje está tendo muita discussão. Mas agora a gente fala, não estamos tirando... Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Não, de maneira mas nenhuma, fica muito feliz desprestigiando a figura da mulher. É só uma questão com base na língua portuguesa. Mas fale da sua vice aí. Antes de falar da vice, eu achei engraçado, outro dia eu estava caminhando e daí um rapaz olhou para mim, nossa, mas você é muito novo, né, para ser candidato a prefeito. Poxa, vai que acontece alguma coisa, você tá preparado? Falei, se acontecer alguma coisa eu não vou estar preparado, né? Mas o cara já, sabe, assim, um morador lá, poxa, mas se acontecer alguma coisa, como é que vai? Falei, não, fique em paz, vamos ver aqui que... Bom, mas enfim, a nossa vice, a minha vice é a Regiane Dalla Rovera. Ela tem formação em administração de empresas, então ela é administradora de formação. Ela tem filosofia também, ela é filósofa, e ela tem pós-graduação em restauro, arquitetura e urbanismo. Então é uma pessoa extremamente qualificada, técnica, né? E principalmente também, ela, por intermédio da comunidade dela lá do Imailasc, ela desenvolve projetos sociais, ajuda muita gente, enfim. Então eu vejo a Regiane hoje como uma mulher extremamente capacitada, técnica, né? Não é mais uma samambaia que vai ficar lá na prefeitura, né? Ela vai poder exercer o cargo que ela quiser, parte administrativa, social, porque ela tem extremamente capacidade para me ajudar, para gerir, né, e tocar o barco na prefeitura. Então eu fico extremamente tranquilo com a escolha, porque também nós pensamos, evidente que tem que pensar politicamente, né? Então ela vindo de um bairro tradicional, de um distrito, na verdade, tradicional, ela desenvolve trabalhos lá, o pessoal conhece muito bem ela é muito benquista lá, todo mundo respeita, e a parte técnica dela, que também é 100%. Então eu, graças a Deus, estou muito feliz com a escolha da Regiane por ela ser técnica, capacitada, honesta, íntegra e também sabe falar do social. Já que você falou que ela tem essa parte de urbanismo e tal, o que ela fala para você? Dá uma olhada ali no centro de São Roque e tal, alguma coisa com casas antigas, o que ela fala para você que ela comentou alguma ideia? Então, o problema é que nós temos um conselho municipal, o Comprea, que eu acho que deveria ter fiscalizado muito mais o nosso centro, né? Hoje, infelizmente, nós tínhamos vários casarões bonitos lá, nós tínhamos várias construções bonitas feitas em 1800, em 1700, enfim. Inclusive, hoje tem uma casa lá que foi demolida, que era uma antiga imobiliária. Era a coisa mais linda aquela casa, era feita de taipa, né? Ainda você passa ali, você vê alguns resquícios ainda, algumas coisas. Então, acho que a cidade perdeu um pouco daquele ar romântico de antigamente ali no centro. Eu acho que se nós tivéssemos lá mantido o casarão onde que era a antiga Câmara Municipal, né, onde a Pernambucanas, tinham tantos outros casarões lá, ou mudaram a fachada, enfim, né, hoje é difícil você resgatar. E nós precisamos, na verdade, tentar preservar o que existe. Pouco, mas existe ainda, então nós devemos preservar. E dá para dar um incentivo para que a pessoa, olha, não ocorra a demolição? Porque a gente sabe que tem ali uma família tradicional, morou o pai, né, moraram os avós, mas de repente quando vai caminhando e chega a herança, né, aí o pessoal, vamos vender esse negócio aqui que é um bom negócio. Como é que é isso para que quem tem um prédio bonito na região central ali não tenha essa intenção de venda? Então, Wander, é complicado, né? Porque o que a prefeitura poderia fazer é um tombamento, né, do prédio,
para que fosse mantida toda a estrutura, a família pudesse usufruir ainda do imóvel, tudo, mas que mantesse as características. Mas, como você falou, hoje em dia é complicado você, né, falar para a pessoa, olha, não, deixa aqui, vamos, né, preservar, é complicado. Se você vai para Santana de Parnaíba hoje, o centro é histórico, é a coisa mais linda, só casarão, tem secretarias da prefeitura lá, que são casarões antigos, é bonito, né? Então é um turismo, né, que daí a gente poderia até falar... Vamos central do turismo. Eu acho que é interessante, né, você mostrar os casarões, como é em Itu também, tem muitas histórias, mas aqui infelizmente nós perdemos, em razão, às vezes como você falou, poxa, a família vai vender, então vende, aí destrói, acaba, e nós vamos perdendo a nossa história, né, que a nossa cultura, na verdade, porque um povo sem cultura, sem história, é complicado. Mas então, Carlos André, nós devemos nos desiludir de uma vez de que é possível haver essa restauração, ou ainda assim, mesmo já havendo perdido uma boa parte do patrimônio, dá para tentar resgatar uma parte da nossa história que está presente nessas fachadas, nesses imóveis, e com isso também, de alguma maneira, alavancar o turismo ali na região central? Sim, é um chamariz, né? O turismo ali histórico, né, vamos dizer assim, tem tantas histórias para serem contadas ali, só que precisa ter vontade da administração, de olhar para isso, se realmente é interessante. Aí entra nos conflitos familiares das pessoas, tudo bem, você vai, então compra, então a prefeitura tem que ir lá então comprar o imóvel. Poxa, mas a prefeitura não tem dinheiro, né? Então seria interessantíssimo nós se pudéssemos manter alguns prédios lá, mas infelizmente fica complicado, Simone, é complicado isso daí. Mas ainda no centro, porque isso nós esperamos, eu espero sinceramente de todo o meu coração, e creio que todos nós aqui também, que a Brasital nunca chegue a um ponto como esse, de repente resolverem vender, né? Apesar de ser um prédio, um imóvel público, mas tudo é possível, né? Existe possibilidade de se conseguir o alvará de funcionamento, o AVCB dos bombeiros para a Brasital e realmente transformar de fato a Brasital num polo turístico e cultural? Sem dúvida. Eu acho que a Brasital hoje, no centro, porque hoje em São Roque, infelizmente, nós tínhamos o Teatro São José, né, o Cine São José, que poderia ser utilizado, mas enfim, hoje a Brasital, eu acredito que seja o único local que a gente possa desenvolver alguma coisa cultural ali. Então nós podemos... evidente que nós precisamos entrar lá, fazer um projeto, ver o que precisa ser melhorado, né? Temos que ter uma verba específica para aquilo, para reformar, reestruturar a Brasital, adequar, evidentemente, aí, as exigências legais de bombeiro, AVCB, para que lá sim possa ser desenvolvido, né, os polos culturais, polos turísticos. Nós precisamos ter um teatro, nós não temos um teatro. Aqui em São Roque nós temos uma cidade turística que não existe cultura. Nós precisávamos ter peças teatrais, nós precisávamos ter espetáculos, nós precisávamos ter tantas coisas que eu acredito que no centro a Brasital seria muito interessante, sim. Aliás, para os nossos amigos comerciantes que estão sempre acompanhando, estão sempre cobrando melhorias ali no centro. O que se pensa com relação ao centro? Tem que partir somente da prefeitura? Os comerciantes podem colaborar? O que se pensa com relação a essa área central, além da Brasital? Bom, Vander, aquilo que eu gosto de falar, nós precisamos formar parcerias, mas parcerias que realmente tenham o intuito de desenvolver a cidade. Então nós precisamos realmente pegar a associação comercial, nós precisamos pegar o Sebrae, a prefeitura tem que ter um papel primordial, tem que ter um papel aí não de ator coadjuvante, mas de ator principal, chegar com essas associações, com os empresários, e a gente tentar chegar num denominador comum, vamos dizer assim, para que nós possamos realmente melhorar o centro. Você passa numa cidade turística, meio-dia, tem restaurante fechado de domingo. Então eu acho que cabe à prefeitura, sim, juntamente com as outras associações, nós fazermos alguns estudos de melhoramento, incentivar o comércio local, né? Nós precisamos incentivá-los, vamos dar um incentivo, vamos tentar fazer alguma qualificação, um melhoramento,
já se falou muito, nós precisamos, assim, se nós queremos ser turista, uma cidade turística, perdão, nós precisamos ser uma cidade turística com T maiúsculo, né? Não, infelizmente, não para poucos, mas para todos. Né? Nós precisamos desenvolver o turismo em outras áreas, lá no Sabuó, nós precisamos aqui na Pedreira, nós precisamos desenvolver o turismo rural, lá no Ibaté, nós precisamos, enfim, o turismo religioso, que também nós temos, nós precisamos, né, e o centro não foge à regra, nós precisamos desenvolver políticas públicas para fomentar o comércio local e fortalecer o turismo no centro. Vou aproveitar e falar de cultura. O pessoal da cultura está sempre aí na briga, como o pessoal do esporte também. Tem muita gente que faz cultura e sempre tem uma reclamação muito grande com relação ao que é destinado à cultura. Acho que hoje está 1%, né? Mas a gente sabe que nem esse 1% fica, que acaba sendo transferido. O que você pensa com relação à cultura e o que a prefeitura poderia fazer para incentivar tanta gente que tem aí tão ligado à cultura em São Roque? Sim, hoje nós temos a lei Aldir Blanc, que veio uma lei federal, que ela vem para dar esse aporte financeiro para os artistas. Então o pessoal que gosta, o artista que eu falo no sentido amplo, né, o que tem uma peça teatral, que tem uma banda, que toca um violão, enfim, é um auxílio, parece que de R$600, alguma coisa assim, para essas pessoas. Né? Então nós temos essa lei federal que acredito eu que a prefeitura acho que já está, se não me falha a memória, acho que já fez. Ontem a gente teve uma reunião, tinha previsto alguma coisa nesse sentido? Sim, ótimo. Então é um canal, isso aí eu tenho que elogiar. Mas com algumas não muito tranquilo o relacionamento. Não muito gente tranquilo. sempre parece que algumas pendengas. Não é muito tranquilo esse relacionamento aí, né? É 1%, mas depois acaba sendo reduzido, vai para cá, para lá. São Roque até tem também esse histórico de uns embates, né, entre o pessoal da cultura e a administração pública. Então, na verdade, a cultura, como eu falo, um povo sem cultura é um povo sem memória, é um povo sem história, é um povo acéfalo. Né? Então, assim, eu acredito que... Eu vou falar um pouco que está lá no nosso plano de governo, que como nós não temos tantas estruturas, a nossa ideia, dentro do nosso plano de governo para a cultura e para o esporte, é utilizar das escolas municipais espalhadas nos bairros, inclusive a Brasital. Para quê? Nas escolas, nós precisamos levar a cultura para os bairros. Então, terminado lá o período letivo, a escola começa a 1h e termina às 5h30, 6h. Após esse período, nós utilizaremos os espaços das escolas, evidente que uma sala ou 2 salas, conforme for a demanda, e começar a transformar as escolas em polos artísticos, em polos culturais, em polos esportivos. Então nós vamos levar a cultura e o esporte para os bairros, utilizando a estrutura que nós temos. Porque hoje nós temos aí, praticamente todas as escolas possuem quadra. Então dá para você fomentar um futsal, dá para você fomentar um basquete, um vôlei, um handball, enfim, um karatê, um judô, um balé. Tem muita criança tem tanta menina que queria fazer um balé, mas não tem oportunidade. Então nós precisamos dar oportunidade para as pessoas do bairro. E dentro da cultura, fazer também os polos culturais nas escolas. Então as escolas se tornarão polos culturais e esportivos, para que a pessoa do bairro tenha acesso. Olha, eu quero fazer uma aula de violão. Então vai ter uma aula de violão para você lá. Eu quero fazer uma aula de violino, um balé. Enfim, nós usarmos das escolas uns polos de arte, os polos esportivos. Eu até perguntei para a Simone, tem pergunta que eu fiz assim com a mão, vou perguntar do dinheiro, né? Porque aí fala, vamos fazer escolinha, vamos fazer aqui. E o dinheiro, Carlos André, tem recurso para isso? Porque a gente vê o pessoal falando, olha, folha de pagamento dá mais de 50%, você não pode estourar lá 54%, sei lá, mas 50%. Aí, educação, saúde, 23%, educação... já vai 70% e alguma coisa. Educação, tem que sobrar dinheiro para a cultura, né, para o esporte. Sem dúvida, é isso que eu falo, falta vontade política, né? Falta vontade política, falta vontade dos governantes de realmente olhar para a cultura, educação, esporte, lazer, enfim, todas as áreas são importantes, mas nós precisamos olhar com carinho sim a cultura. Como eu falei, sem cultura nós não somos ninguém, nós precisamos, e a cultura, ainda bem que veio essa lei,
Aldir Blanc, que ela, pelo que vocês estão falando aqui, pelo menos ela é efetiva, ela é execuível no papel. Agora, para ela ser bonita dessa forma, precisa ter vontade dos governantes, inclusive, dentro do orçamento, né, fazer esse remanejamento de verba e dar o que for possível para a cultura e para o esporte. Mas nós precisamos, né, nós precisamos fomentar o fundo de cultura, nós precisamos fomentar o fundo de turismo. Hoje o turismo, por exemplo, recebeu R$973 mil do DAD. O que foi feito para o turismo em São Roque com esse dinheiro? Nós não sabemos. Né? Nós temos o turismo, por exemplo, lá para o lado da Vila Darcy Penteado. Tantas pousadas que nós temos lá não recebem melhoramentos, um mínimo de asfalto, de atenção básica. Então, precisa, o governo, o poder público precisa realmente, olha, essa verba veio, vamos utilizar para o turismo, vamos utilizar para a cultura, vamos utilizar para o esporte. Precisa ter esse compromisso, porque senão não adianta. Não adianta, o projeto, as ideias são excelentes, são bonitas, mas nós precisamos ter um aporte. E é evidente que, para a gente conseguir isso, vai de uma economia reestruturada, vai de cortes evidente em folha de pagamento com os comissionados, nós precisamos rever contratos, nós precisamos fechar ralos, cada centavo para nós vai ter que valer 1 milhão. Então nós precisamos fazer, como eu tinha comentado lá no começo, um choque de gestão, para que a gente possa ter uma perspectiva. Nós precisamos dar uma perspectiva para a população. Bom, deixa eu aproveitar aqui e falar educação. Como é que você está vendo a educação? O que você acha que São Roque está precisando da educação, que não está legal e que você gostaria de mexer? Bom, na educação, pelos índices, é evidente que a educação não está muito boa. Nós tivemos uma melhora durante um período e agora de um tempo para cá, não estou falando por causa da pandemia não, mas de um tempo para cá deu uma guinada ladeira abaixo. Principalmente com os jovens que estão lá para se formar no 9º ano, a evasão escolar é altíssima. E também o IDEB é fraquíssimo, principalmente em matemática. Matemática, né, porque o IDEB avalia matemática e português. E é muito sério esse pessoal, porque eles estão se formando e é aquele pessoal que fala assim, poxa, eu vou terminar a minha escola. E qual é a perspectiva? O que eu vou fazer da minha vida? Então nós precisamos lá, desde a primeira infância, como eu já tinha mencionado, preparar os nossos jovens. Evidente que não é do dia para a noite. Né? Tudo que eu estou falando aqui não é do dia para a noite. Mas nós precisamos começar. Então vem lá da primeira infância, faz com que a pessoa se desenvolva e tentar, como eu sempre falo também, o funcionário público. Nós precisamos fortalecer o professorado, nós precisamos dar melhores condições para eles desenvolverem as suas atividades. Porque hoje tem muita escola, por exemplo, das 50 e poucas escolas, não tem lâmpada, não tem folha de sulfite, não tem um quadro adequado para a pessoa, para o professor apresentar sua aula. Então nós precisamos realmente ter uma atenção melhor com a educação. O investimento tem que ser bem aplicado, por isso que eu falo, precisamos ver contratos, precisamos ver fornecedor, precisamos ver onde tem os ralos, para que a gente possa fazer as mudanças necessárias e, consequentemente, melhorar o ensino, melhorar a educação. Porque não adianta a gente atingir só o IDEB. Hoje tem um monte de empresa aí que vende o programa para você se qualificar, para atingir a meta, só que nós estamos formando analfabetos funcionais. Chega numa faculdade e não consegue interpretar um texto. Então, a educação hoje é primordial. Se nós quisermos mudar a cidade, tem que ser por meio da educação, dando conhecimento às pessoas. Perdão. Não, tranquilo. Só para informar que estamos com 54 minutos, a gente tem 1h30 de programa. Eu sempre falo, essa subida de 1 hora demora, como diz o poeta, 1 hora. Mas a descida de meia hora, ela parece que tem 15 minutos, né? Ela é o tempo psicológico, né? O time que está ganhando por 1-0 e está tomando pressão, né? Aí parece que o tempo não passa, né? E o cara que está tentando fazer o gol, o tempo voa, né? Então é uma coisa relativa. Acho que o Einstein vai falar um pouco sobre isso, mas pode falar, Simone. Pois é, falando em ladeira abaixo, tanto pela expressão que você usou, Carlos André, em relação à situação da educação e também pelo nosso tempo aqui que já está indo ladeira abaixo,
o próximo prefeito de São Roque ele vai herdar uma questão que geralmente vem vindo ladeira abaixo também, que é o transporte público na cidade. Então, gostaria de saber a sua opinião a respeito dessa situação da empresa Miragem, se você pretende fazer uma licitação nova, se essa maneira como está sendo administrado o transporte público em São Roque, com pagamento de subsídio, o que você pensa a respeito dessa situação e como resolvê-la? Então, Simone... Coisa fácil. Como está, o que você pensa e o que você vai fazer para resolver. Básico, né? Básico. Só três coisas. Coisinha simples. Um assunto que é super fácil de responder, né? Enfim, de resolver. Não, mas eu acredito que por meio da licitação, é aquilo que eu falei, a prefeitura precisa fazer um plano de viabilidade, um projeto. Porque tudo depende de um projeto bem elaborado, bem pensado. Não adianta chegar, contrata uma empresa. Não, nós, prefeitura, nós, poder público, nós precisamos montar o projeto. Quantos pontos nós temos que ter, se a empresa vai conseguir executar, porque às vezes até mesmo o consumo de combustível aqui em São Roque às vezes é um pouco maior do que outra cidade em razão do relevo. Então tudo isso, o desgaste dos ônibus, né, enfim, nós precisamos pensar em tudo. Então nós precisamos fazer um projeto e apresentar para as empresas que realmente tenham interesse. Mas poxa, mas fica assim difícil. Mas é a forma que a legislação, que o poder público tem de apresentar um projeto. E os interessados, dentro de um universo, eles vão chegar com as propostas. E nós temos que ver quais serão as propostas que melhor atenderão às nossas necessidades. Não adianta a gente contratar uma empresa, daí a empresa vai fazer o que ela quer. Não, é o contrário. Nós devemos impor, em razão do interesse público, a nossa vontade. E a empresa, evidentemente que recebendo por aquilo, vai ter que executar o nosso contrato, vai ter que executar o nosso projeto. Então, é o que eu falo, é o despreparo. Né? Você faz emergencial, deixa mais um pouco aí, agora já está aqui mesmo, deixa mais um pouco. Porque agora politicamente para mim não vai ser bom trocar a empresa. Poxa, mas você tem que pensar no interesse comum, no interesse público. Então, por isso, nós temos que pensar realmente, fazer um projeto que seja viável, exequível, apresentar por isso em licitação, fazer um chamamento, enfim, qual a modalidade que seja, e trazer as empresas que realmente queiram participar e forneçam um serviço eficiente para a população. Mas você concorda com o pagamento do subsídio ou dá para ser sem o subsídio? Olha, Wander, é outra questão também. Fácil, né? Fácil. Ser prefeito é fácil, né? O pessoal Fácil, só vem com bucha, ninguém, como eu falo Etelvino lá na Câmara, não tem só chá doce não, né? Tem muito mais muito amargo do que doce. É que a primeira parte da entrevista, ladeira acima, é a parte mais doce. Depois nós vamos para os temas mais amargos, né? Que fazem parte também. Faz parte. Eu sou contra, né? Eu acho que dessa forma que foi feito, eu sou contra. Nós tínhamos aí uma outra empresa, Aviação São Roque, né, que eu acho que fizeram tanto para retirar ela daqui da cidade, mas se dessem a mesma oportunidade que deram para a Miragem, por que tiraram? Né? Então eu acho que assim foi muito mais político, um negócio político, vaidade, do que eficiência no serviço público. Então eu acredito e volto a falar, nós só vamos conseguir fazer as mudanças necessárias por meio de política pública responsável e transparente. Porque desse jeito, por ego, não adianta. Quem perde é a população. Posso mudar de assunto? Outro assunto fácil também. Santa Casa. A Santa Casa. Porque até depois eu até comuniquei, fiz um vídeo a pedido da Santa Casa, a gente vai ouvir os 6 candidatos falando sobre a Santa Casa, depois eu estarei postando lá na minha página, já tem um vídeo sobre isso. Mas Santa Casa, como é que se vê a situação da Santa Casa hoje, Carlos André? Tá contente do jeito que tá? Não tá bem? Muito complicado também, Wander, que a Santa Casa reflete várias administrações, desde o BOS até os dias atuais. A Santa Casa tem um déficit aí de 58 milhões pelo ofício que eu recebi do próprio Irmandade,
para que fosse respondido. E até pouco tempo atrás nós tínhamos aí dívidas trabalhistas, tanto do BOS quanto enfim. E ainda passou outra empresa, a FENAESC, né? FENAESC, que deu problema em outras cidades. Enfim, é aquela coisa. O pessoal não está preocupado em resolver o problema da saúde. Eu acredito dessa forma, porque isso está nítido para a população. Está nítido para qualquer um que queira ver ali que nenhum até agora quis resolver o problema da saúde efetivamente. Porque tempo nós tivemos, oportunidade tivemos. Então hoje, para falar de Santa Casa, nós precisamos primeiramente fazer um estudo da Santa Casa. Nós precisamos ver os contratos de fornecedores de medicamentos, folha de pagamento. Nós precisamos ver como que foi desenvolvido toda essa intervenção que hoje mudou a terminologia, né? De que forma que foram feitas as atas, o que foi resolvido entre os conselheiros. Então nós precisamos fazer um apanhado geral, inclusive analisar os apontamentos que o próprio Tribunal de Contas faz, para que daí sim, porque é muito prematuro qualquer um chegar aqui e falar assim, não, nós vamos resolver o problema da Santa Casa e nós vamos tocar o barco. Não, nós precisamos primeiro chegar lá, fazer uma análise de gestão, como é que está o negócio, né? E a partir de então começar a desenvolver algumas coisas para tentar sanar, porque hoje uma dívida de 58 milhões, a prefeitura faz um repasse lá de mais de R$1 milhão por mês para o pronto-socorro, mas você vê que não é o suficiente. Então, pois não, Simone, pode falar. Carlos André, tá ansiosa para a solução da Santa Casa. Fazer uma pergunta. Nós temos nos debatido aqui com esse tema da Santa Casa, e uma questão que tem ficado um pouco não esclarecida, até por ser algo muito técnico, e hoje finalmente chegou o dia de perguntar para o especialista do assunto, que é você, que é professor na área de Direito Administrativo. Vamos ver. A Santa Casa está sob uma requisição administrativa da Prefeitura da Estância Turística de São Roque. Até ontem, a informação que nós tínhamos era de que a dívida estava por volta de 54 milhões. Hoje você já nos traz uma informação mais triste, mais atualizada, de que são 58. Essa dívida, ela tem que ser paga por quem? Pela Irmandade da Santa Casa ou pela Prefeitura, tendo em vista que há intervenção? Então, na minha opinião, que agora, desculpe até, eu não lembro... eu acho que é 54, porque eu também, eu recebi aqui o material para a pergunta, em aproximadamente 54 milhões. Isso, perdão, nessa faixa. Não, mas isso é eu uma me informação... equivoquei com 4 a mais aí. Imagina, Perdão. Não. Até ficamos felizes com o seu equívoco, porque se deve menos, então. Aliás, existe um mistério realmente dessa dívida, já foi tema de muita discussão, né? Sim, é por confuso. Isso que eu falo, Wander, que nós precisamos fazer esse levantamento lá na Santa Casa, para saber realmente no que pode ser modificado, onde a gente pode chegar, né? Porque você pegar um ofício e não participar, você não ter acesso às informações, você ter acesso a números, porque a gente só ouve falar, então fica complicado, né? Mas hoje a Santa Casa, em razão da municipalidade, hoje ela é responsabilidade da prefeitura. Hoje ela é responsabilidade da prefeitura, 100% da prefeitura. Então a prefeitura precisa adotar algumas medidas, aquilo que eu falo, tem que ser técnico. Infelizmente tem que ser técnico, nós não podemos ter mais esse pessoal que fica pulando de galho em galho e agora... Não, nós precisamos pôr gente técnica para tentar resolver o problema. É uma dívida alta, evidente, não é do dia para a noite que vai ser paga, mas a prefeitura precisa continuar fazendo os repasses necessários, né, para a Santa Casa, para que ela continue desenvolvendo. Só que, além disso, uma das minhas propostas que está lá no plano de governo é fomentar os consórcios municipais. Né? Porque hoje nós temos lá, na verdade a Santa Casa, ela foi, por inércia, vamos dizer assim, ela começou a ser o centro da micro-região. Então, se Araçariguama deu uma dor de barriga, vai lá para a Santa Casa. Mairinque, Ibiúna, Vargem Grande, às vezes, enfim, nós atendemos aqui a região. Então nós precisamos pegar os prefeitos, falar, moçada, prefeitada, vamos sentar aqui, como vocês se utilizam do sistema, nós precisamos nos adequar aqui, vocês precisam nos ajudar. Então é por meio
de consórcios da saúde que nós podemos diminuir, não vamos resolver todos os problemas, mas diminuir drasticamente algumas coisas. Nós podemos fazer consórcios para aquisição de medicamentos, de aparelhagem, porque você acaba tendo um incentivo maior, porque a quantidade às vezes é um pouco maior, então o preço cai, mas tudo isso tem que ser técnico e tem que ter muita transparência, porque senão vamos se arrastar por mais 4 anos aí. Precisa ser transparente o negócio. Então, se a prefeitura cessar essa intervenção, a dívida permanece com a prefeitura ou a Santa Casa assume daí essa dívida? No momento, a dívida é da prefeitura. No momento é da prefeitura. Só que eu acredito, Carlos André... A nota fiscal está em nome de quem? Tá da Irmandade, né? É a Irmandade que ela tem o CNPJ. Nossa. Ela tem o CNPJ, enfim, né? Mas eu acho que a prefeitura é um papel fundamental. E na época, eu até falo para vocês, eu acho que eu fui por 3 ou 4 meses até conselheiro da Santa Casa. E eu via, na época, alguns números que eu ficava abismado, né? Poxa, eu não concordo com isso. Eu não concordava. E teve conselheiros lá que não gostaram muito da minha postura. Mas eu acredito que nós precisamos ter técnicos lá. Infelizmente ou felizmente, nós precisamos fazer funcionar de verdade mesmo o negócio. Porque tem que ter vontade, né? Então eu acredito que também a Irmandade ela precisa se adequar a algumas coisas. Nós precisamos reformular conselho. Não estou criticando ninguém aqui, pelo amor de Deus, não é isso. Mas nós precisamos reformular. Nós precisamos... por gente técnica, nós precisamos ter pessoas, eu sei que tem pessoas comprometidas, mas a Santa Casa e a saúde principalmente não dá para brincar mais, nós estamos aí se arrastando há anos com a saúde, então nós precisamos ter um pouco mais de profissionalismo lá, vamos dizer assim. O Zé Fernando Rabechini sempre fala, faz essa pergunta aí para os candidatos aí e depois vai fazer, vamos fazer também para os candidatos de Mairinque e Alumínio. Mas o Zé Fernando sempre fala, pergunta para os candidatos a prefeito de São Roque, isso que você falou, de consórcio e a participação dos municípios da região. Como é que tem que chegar nesses municípios da região? Porque também do lado desses municípios mas já tem a nossa participação lá no fundo, lá na divisão, dá para conseguir um pouco mais, ou pelo menos um pouco desses municípios? Dá, Vander, dá sim. Aquilo, volto a falar, insistente, vontade política. Né? A gente não pode, o gestor público ele não pode ficar sentado na cadeira, falar, eu não tenho dinheiro para isso, eu não consigo fazer aquilo, tem que ir atrás. E hoje, feliz ou infelizmente, tudo funciona por meio de parcerias. Né? Então, não digo parceria de pôr uma outra... OS lá, não é isso. Nós precisamos fortalecer o SUS, sem dúvida nenhuma, mas no que for possível, os prefeitos, com vontade, então realmente, da micro-região aqui, nós vamos intitular São Roque como o nosso Porto Seguro. Com isso, o que nós vamos fazer? Fazendo esse consórcio, nós vamos ter um pouco mais de arrecadação, nós vamos ter viabilidade e nós podemos equipar um pouco melhor a Santa Casa, com alguns leitos, para que depois essas pessoas que chegam lá em determinadas situações, ela pelo menos seja bem atendida e, se possível, dali, ela ser encaminhada para outros hospitais que tenham uma certa estrutura melhor. Até que a gente consiga ter uma UTI, né, nós precisamos adequá-la da forma que ela está, melhorar, evidentemente, sempre buscar a melhoria, mas prepará-la para poder atender melhor o cidadão e levar para um hospital de referência para que possa ser feita as intervenções necessárias dentro da saúde. Mas é possível sim, consórcio hoje é um grande viés hoje em toda a administração pública. Consórcios, parcerias público-privadas, mas é o que eu volto a falar e digo sempre. Para isso, precisamos ter bastante transparência, porque se não tiver transparência, não funciona. Mais uma coisa de saúde, Simone, eu posso falar aqui de loteamentos? Pode falar. Loteamentos, né? A gente vê muita gente aí que comprou um lote, acreditou num sonho e hoje está morando num local que tem suas dificuldades e aí a prefeitura tem que tentar solucionar e a prefeitura alega que é difícil. Como é que você vê essas invasões que estão acontecendo, loteamentos irregulares, loteamentos clandestinos? Como controlar isso daí, Carlos André? Vander, hoje, por incrível que pareça, estava conversando com um senhor muito experiente,
tive uma visita em Mailasc e conversando com ele, na verdade eu não conversei, eu mais ouvi do que eu me expus. E o senhor deu uma aula, né, falando sobre São Roque. Hoje nós temos algumas áreas institucionais ainda na prefeitura. Nós temos muitas áreas que, como você bem disse, estão sendo invadidas. Falta muita fiscalização. Os loteamentos clandestinos estão crescendo muito em São Roque. E com isso, o que vai acontecer? Evidente que a família não vai ter água, não vai ter esgoto, não vai ter transporte público, não vai ter nada. Então tem que caber à prefeitura, mais uma vez, tomar a iniciativa de fomentar os loteamentos, as moradias populares. Só que para isso nós precisamos ter as infraestruturas, água, esgoto, transporte, iluminação, segurança. Mas hoje isso, em razão até mesmo de algumas alterações legislativas, que nós não podemos dar isenções, muitas benesses aí para a parte tributária, enfim. Hoje o grande chavão é investir nas pessoas. Nós precisamos investir nas pessoas. Com o quê? Com moradia. Moradia e outras coisas. Mas como a sua pergunta fala de loteamento, nós precisamos sim incentivar os loteamentos aqui no município. Nós precisamos criar políticas públicas para que eles sejam efetivados aqui no município. Temos que ter as parcerias com o Estado, temos que ter as parcerias com o governo federal, fomentar, porque isso também vai acabar trazendo geração de empregos, nós vamos acabar fomentando a economia local. Enfim, como eu falei, é uma cadeia, uma coisa vai puxando a outra. Aí depois você vai ter dentro próximo daqueles loteamentos, comércio, vai começar a incentivar o comércio. E hoje é o grande viés. Então nós temos que a prefeitura ela tem que investir em moradia para poder também fazer arrecadação. Porque hoje a prefeitura não pode dar isenção, ela cai em risco de responsabilidade fiscal. Então nós temos que incentivar as moradias para gerar emprego, para gerar receita para o município. Em cima disso, a gente entra na questão do plano diretor. Tem gente que fala, São Roque tá muito engessada, não dá para fazer determinada construção e tal. Plano diretor, o que a sua equipe, você conversando, vocês já chegaram lá a algumas conclusões do plano diretor de São Roque? Com relação ao plano, evidente que foi aí aprovado, vai ficar por acho que 2 anos mais ou menos, e pós esse período, nós teríamos que fazer algumas alterações, mas toda alteração, evidente, tem que ser feita com cautela. Não é simplesmente chegar e falar, vamos fazer alteração, porque agora nós vamos pegar aquela área lá, nós vamos fazer um polo industrial, nós vamos fazer isso. A prefeitura tem que ter o mínimo de estrutura, estrutura básica, para poder fazer, para poder alavancar. Não adianta a gente pegar e fazer, disponibilizar uma determinada área se nós não tivermos a infraestrutura. Então, assim, temos que crescer? Sim, temos que crescer de forma ordenada, coordenada e sustentável. E, evidentemente, que dentro das possibilidades, fazer as alterações necessárias para que a gente gere riqueza, começar a gerar o desenvolvimento da cidade, mas de forma pensada, estudo de viabilidade, não simplesmente chegar, vai ser aquela área ali, ponto final. Enfim. Esse problema de infraestrutura está muito relacionado também ao papel ao papel que a Sabesp desempenha em São Roque, por esse contrato que ela vem mantendo já com a prefeitura de longos anos e ainda há longos anos pela frente. De que maneira você vê essa contratação da Sabesp, a presença da Sabesp na cidade e como a prefeitura pode interferir para que o serviço possa ser prestado com uma qualidade melhor? Fiscalização. Não tem outra alternativa. Nós temos um contrato, a prefeitura tem um contrato com a Sabesp, e esse contrato tem algumas fases. E nós precisamos, evidente, o poder público tem que ter alguém capacitado, técnico, para fazer as fiscalizações em cima da Sabesp, as fiscalizações contratuais. E hoje, pelo marco regulatório aí do saneamento básico, se não cumprir o contrato, tem a possibilidade de rescisão e pôr uma outra empresa que seja qualificada para atender as necessidades da população. Então, hoje, é aquela coisa,
volto a falar, falta vontade política de realmente tentar resolver o problema. Hoje a Sabesp, ela é uma empresa, ela tem ações na bolsa, né? Então, e nós vamos ficar à mercê até quando? Hoje nós temos aí um córrego a céu aberto, o esgoto a céu aberto que corta a cidade inteirinha. E aí? Nós pagamos, a prefeitura paga. Para quê? Para a Sabesp tentar, no mínimo, minimizar esses problemas. Tentar chegar, evidente, em outras regiões da cidade que não são atendidas por água, esgoto. Mas hoje, por esse marco regulatório do saneamento básico, nós temos, graças a Deus, a possibilidade de fazer esse rompimento, e tentar atrás de uma outra empresa que consiga atender as necessidades do município. Aliás, devido a esse marco regulatório, porque antes, pelo que informação, acho que foi até uma própria entrevista com o presidente da Sabesp, antes as prefeituras podiam contratar a Sabesp sem licitação, porque era um órgão ligado ao governo. A partir de agora, é licitação, com a Sabesp entrando. Então, acho que hoje a gente tem 80% do saneamento básico com empresas do governo. E, a partir de agora, com essa mudança, nós vamos ter mais gente participando, né? É um bom caminho, porque sempre a concorrência pode trazer isso. Alguma questão da Sabesp? Eu posso ir um pouquinho aqui só para o lado político aqui. Vamos para a política. Relacionamento com a Câmara, porque aí fala assim, mas se o prefeito tá cheio de ideia e tal, mas se não tiver alinhado lá na Câmara, pode mandar um bom projeto, um ótimo projeto, que de repente fica pelo caminho. O que se pensa com relação ao relacionamento de prefeito com os vereadores? Tem que ser um relacionamento muito saudável, salutar. Porque ambos, tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo, não estão ali para trabalhar, como diz os caipira aqui em São Roque, para olhar o próprio umbigo. Nós precisamos trabalhar para a população, para o bem comum, atingir o bem comum, o interesse público. Então, é aquilo que eu estava me perguntando outro dia, porque eu estava até esperando você me responder, fazer a pergunta, por que não sair antes para vereador, né? Ah, você achou que ia perguntar essa? Pensei. Eu até pensei. Mas pode contar, né? Pode. Não, porque às vezes alguém falou, Carlos André, por que você quer ser prefeito e antes você não quis ser vereador? Não, porque assim, eu acho que... Você não vai ficar sem, eu agravo aqui. Não é, não. Eu sei, tô brincando. Você não vai perder o estudo. Não estudei, pior que não, mas... Não, mas é porque já me perguntaram, né? Mas enfim, é porque é aquilo que eu volto a falar. Porque hoje o vereador, eu na minha concepção, eu gostaria que os vereadores tivessem um certo... embora a legislação não fale isso, a única coisa que precisa lá é ser brasileiro, ser maior, ser alfabetizado, tudo, mas eu acredito que os vereadores têm uma função extremamente importante, porque na verdade é evidente que juntamente com o Poder Executivo, o Legislativo tem uma função muito importante no ordenamento, então eu acredito que os vereadores deveriam ter um pouco mais de preparo, ser um pouco mais, como é que eu posso dizer, deveriam passar por alguns cursos, algumas capacitações para poder ter noção do que eles estão fazendo. E conhecer, a gente fala isso, aqui tem muita gente que a gente respeita e deseja realmente, quem entra para ser candidato a vereador tem uma vontade muito grande de acertar, mas às vezes não sabe qual é a real função de um vereador. Sim, e daí o que eu fico abismado é assim, que a Câmara ela tem um corpo técnico, então nós temos lá o pessoal o técnico legislativo, que produz os projetos de lei, nós temos o corpo jurídico, técnico, que faz estudo, e às vezes os vereadores derrubam um parecer jurídico. É isso que eu fico, não que porque eu seja advogado, não é isso, mas poxa, você está sabendo que não pode, que vai se tornar uma lei inconstitucional, por que insistir naquilo? Por quê? Para ego, para vaidade, é o que eu estou falando. O executivo e o legislativo não trabalham para eles. Nós temos que trabalhar para a cidade. Então, volta naquela pergunta. Poxa, por que você tem um projeto bonito para São Roque, vai desenvolver, chega lá, os vereadores barram? Falta técnica. Tem que ver o que é bom para o município, não é bom para eles. Nós temos que... Ali não tem partido político, ali não tem que ter partido político, ali não tem que ter ideologia individualista, nada. Ali tem que pensar o bem da cidade.
para isso que eles estão lá. Se der alguma coisa errada, se está vendo que está dando alguma coisa errada, qual é a principal função do vereador? Fiscalizar. Fiscaliza. Tem os órgãos públicos, tem o Ministério Público. O Ministério Público auxilia na fiscalização, tem a possibilidade do próprio jurídico da Câmara fazer uma análise do projeto. Então, assim, a Câmara, na verdade, ela está cercada de gente técnica para saber, olha, isso aqui é legal, isso aqui vai prejudicar, isso aqui vai ser inconstitucional. E mesmo assim o povo derruba, às vezes, um parecer favorável, né, por vaidade, porque não me agradou meu grupo político. E lá nós não temos que pensar no grupo político, nós temos que pensar na população como um todo. Então é por isso que eu falo assim, poxa, eu não gostaria de ser vereador, né, porque não depende só de mim, são mais 14. Então às vezes chega um projeto bonito, um projeto bom, que vai ser bom para o município, para desenvolvimento. Todo mundo sabe, tem aquele grupinho ali, tem outro grupinho ali, mas esse aqui... Poxa, não, eu acho que tem que ver o que é bom para a população, o que é bom para a cidade. Então eu, no primeiro momento ali, eu falo, poxa, eu dependo de vocês, dependo. Só que a população depende muito mais de nós, depende das suas decisões, da minha decisão. Então nós temos que olhar para o público, para o interesse público e não individualismo. E a execução do trabalho pelo Poder Executivo não depende só dessa postura que se tem em relação ao legislativo, mas também é importante o relacionamento com o governo do estado e até mesmo com o governo federal. O seu partido tem um relacionamento bom com o governo do estado? É mais alinhado com o governador do que com o presidente, ou com o presidente do que com o governador? Existem deputados também que estão envolvidos nesse seu projeto de ser prefeito para São Roque e que se comprometem também de alguma maneira a facilitar tudo dentro dos termos da lei, claro, né? Facilitar a vinda de emendas para a cidade, porque esse relacionamento em outras esferas também é muito importante. Sim. Volto a falar. Na minha concepção, eu até não gosto muito de envolver política federal, estadual com a municipal, porque eles não vivem a nossa realidade. O local, é no município que tudo acontece. É no município que nós temos os problemas de saúde, que depois isso vai refletir lá no federal. Mas eu não fico muito interessado, muito preocupado com isso. Por quê? Você tendo um corpo técnico dentro da prefeitura, de qualquer governo que seja, né? Nós temos muitas verbas, muitos recursos parados no estado de São Paulo e em Brasília. O que nós precisamos fazer? Ter gente técnica aqui que saiba buscar esse dinheiro, buscar esse recurso para poder trazer para São Roque. Então é assim, legal que um deputado conseguiu uma verba e trouxe para São Roque. Legal que eu tenho amizade com um senador e trouxe um negócio para São Roque, ou com um vereador de outras, enfim, que fez uma ponte. Mas eu acho que a prefeitura, ela não depende muito disso, né? Ela tem que caminhar com as próprias pernas. Então você tendo um corpo técnico, você consegue chegar num governo estadual e apresentar projeto. Nós precisamos apresentar projetos. Sem projetos nós não conseguimos verba e não vamos conseguir. Então você fazendo um projeto, qualquer área que seja, tem dinheiro disponível. Isso eu cansei de ouvir falar. Quando eu fiz pós-graduação, eu tive muitos amigos, tenho muitos amigos que percorrem o estado, são do governo do estado. Enfim, eles falam assim, André, precisa projeto, dinheiro nós temos. O pessoal não sabe chegar e pedir, mas não é pedir assim, me dá uma verba. Não, me apresenta projeto. Nós temos dinheiro parado aqui, nós temos 30, 60, 100 milhões aqui parados porque o executivo não sabe elaborar um projeto para buscar verba, para buscar recurso, para poder desenvolver a cidade. Então, é assim que eu falo, Simone, nós precisamos caminhar com as próprias pernas. Nós não dependemos, se você tiver uma prefeitura técnica, nós não dependemos de deputado. É evidente que é bom, excelente, mas se nós tivermos a condição de buscar, isso nos demonstra assim, vontade política, técnica, enfim, eu acho que é extremamente salutar, muito bom, e a gente não fica à mercê de ninguém, né? Porque hoje São Roque fica esperando as quirera, né? Fica, poxa, esse conseguiu, tá, mas daí? De que forma está sendo executado? De que forma que está sendo implantado esse recurso? A gente não sabe. Então faz projeto, vamos apresentar.
eu acho que é o melhor caminho que nós temos hoje. Para você, Carlos André, vale uma eleição municipal a pessoa do que o partido? Você acha que o partido não representa tanto numa eleição municipal? Eu acho que os dois lados, Vander. Né? Hoje o partido político, qualquer ele que seja, ele é um instrumento para você poder participar do pleito, né? Para você poder participar de uma eleição. Então ele é um mero instrumento. E é evidente que nós temos aí partidos tradicionalistas, nós temos partidos novos, nós temos a ideologia partidária maravilhosa, praticamente todos os partidos. Se você lê o estatuto, poxa, a maioria é bonita, é legal, né? Mas só que na prática não acontece isso. Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que é interessante um partido legal, que te dê uma certa estrutura, não digo estrutura financeira, mas estrutura para você poder falar na rua, olha, eu sou de tal partido, eu tenho essa bandeira, né? E aqui em São Roque vale muito a pessoa também, né? Às vezes a pessoa, né, não sei, mas porque esse aqui é a bola da vez agora aqui, então vai esse aqui mesmo e boa. Mas às vezes, né, é difícil. Eu assim, por mim, como eu falei, o PTB está comigo, reestruturamos o partido inteirinho, reformulamos ele inteiro, só de pessoas novas, pessoas que nunca foram políticas. É um partido que, de certa forma, ele fica transitando ali no centro, às vezes vai para a direita, mas eu não gosto disso também, porque hoje polarizou muito extrema direita, extrema esquerda, e quem acaba perdendo é a população, né? Porque a gente não adianta ficar entrando em bola dividida, porque quem perde é o povo. Bom, acho que era isso que... Bom, não, perfeito. Só de fazer minha última pergunta, Simone vai fazer. Bom, a gente vê você, muito agradável conversar com você é bom de conversa, tranquilo, né? Não levanta o tom de voz e tal. Mas você vai precisar muito disso, né? Porque eu vejo, você coloca um projeto no papel, como você falou, o estatuto do partido, todo mundo quer o bem e tal, mas o relacionamento entre as pessoas não está fácil, né? E a gente tem visto isso pelas redes sociais. Como é que você pretende administrar isso? Você acha que dá para convencer as pessoas? As pessoas estão dispostas a conversar ou está muito difícil hoje, Carlos André? Olha, Vander, é que, né, aqui, lógico que eu não vou falar com um tom exacerbado. Mas se precisar, dá os... dou os murros na mesa. Eu dou os murros na mesa, eu fico nervoso sim. Quem me conhece sabe do meu temperamento. Mas é aquela coisa, como é que eu posso dizer para você? Hoje você lidar com as pessoas é extremamente difícil. A vaidade das pessoas, por mais que você às vezes apresente vários números falando para a pessoa, olha, tem que ser assim, mas não sou eu que estou... Poxa, não concorda. Só que é aquela coisa, dentro do poder público, dentro de uma gestão, o que tem que transparecer é a busca do interesse público. E para isso, a pessoa, como eu, faz 8 anos que eu advogo só para a administração pública. Se eu fizer qualquer coisa errada, acaba com tudo. Então eu tenho que ser enérgico sim em alguns momentos, tenho que bater na mesa, olha, eu não concordo com isso aqui, eu não vou assinar, não vou fazer, eu não estou aqui para isso, meu cargo está à disposição. Tem que ser jogo limpo, sabe? Tem que ser transparente, tem que ser honesto e responsável. Porque para a gente tentar construir uma vida, demora-se muito tempo. Demora muito tempo. E para você perder tudo que você construiu, basta um estalo, poxa, você cai, né? Então, eu acho complicado. Hoje as pessoas estão muito impacientes, muito imediatista. Aquela pessoa, não, tem, pessoa WhatsApp que a gente chama. As pessoas hoje ficam até revoltadas porque você não respondeu a minha mensagem no WhatsApp. Poxa, você viu e não respondeu. Pô, calma, não tenho, minha vida não é só WhatsApp. Como eu estou fazendo aqui, já tem vários, umas 5 ou 6 mensagens de áudio e eu falei assim, áudio não dá, manda pelo menos um texto, né? Porque depois estamos no ar, entendeu? Mas a gente às vezes tem que falar calma um pouquinho, né, meu? Então, assim, né, aqui é evidente que eu, né,
um ambiente extremamente cordial, gostoso. Tô até com o Guilhermão aqui. Então, aliás, o nosso Guilherme Gomes, que é da nossa retaguarda técnica aqui, é seu aluno, você é professor lá agora mudou o nome, agora é Centro Universitário São Roque, FAC, e a gente fica muito feliz, e ele sempre comentando das suas aulas e tal. É legal esse relacionamento. Ele dá uns tapas na mesa o professor lá ou não? Dá uns pontos negativos ou não? Fala o que tem que falar. Olha, ó, tá vendo? O testemunho do aluno ali. E o Guilherme Fala o que tem que falar. E o Guilherme é bom aluno? Bom Ou ele aluno. é bom na técnica só? Bom aluno, esforçado. Esforçado. É a impressão que nós temos dele. Não, muito bem esforçado. O cara... Não é porque ele tá aqui, não. Não é porque ele tá colocando a gente no ar, não, né? Não, porque qualquer coisa ele pode cortar o microfone aqui, né? Mas essa experiência de sala de aula, esse contato, e numa sala de aula você tem pessoas diferentes, né? Você tem dúvida. Que pensa de um jeito, pensa do outro e tal. Isso já é uma grande experiência de vida, né? Sem dúvida. Ali, como eu gosto de falar para eles, eu aprendo muito mais com eles do que eu passar alguma informação. Porque a gente pega livro, pega textos, cases, enfim, e a gente monta slide, fala e debate, só que às vezes daí vem um aluno, faz alguma coisa, comenta, então você, poxa, tô aprendendo. E o convívio, ainda mais agora tudo digitalizado, digital, eu fico na frente de um celular aqui, falando às vezes com 80 pessoas, só que eu fico olhando para mim. Então eu falo, poxa, que vazio que dá isso, né? Eu acho... Só que ao mesmo tempo eu tenho que pegar no pé deles. Outro dia eu tive uma conversa lá séria com eles lá. Eu falo, pô, tá bom, não sei o quê, sabe? Tem que ser transparente, porque... e principalmente saber mais ouvir do que falar. Isso eu aprendi bastante. Nós precisamos ouvir mais, tentar absorver, ver o que é possível, o que não é possível, e tentar melhorar cada dia mais. Gosto de falar que eu sou um eterno aprendiz, serei, porque eu gosto de aprender, eu gosto de ler, eu gosto de me inteirar das coisas, de buscar informação. Então, para mim é muito gratificante dar aula hoje. Eu já ministrei aula há um bom tempo atrás em São Paulo, não é de agora. Então, só enriquece, só vem nos enriquecer a aula, porque cada dia é um aprendizado novo, os alunos fazem com que você aprenda, se atualize, estude mais. É muito gostoso, é muito prazeroso. É isso aí. O pessoal manda mensagem uma atrás da outra aqui, né? É que essa aqui veio. O Marcelo Silva, que é advogado, falou que você fez o curso Damásio com ele. Marcelo Silva? Que é o nosso amigo de Vargem Grande. Ontem ele me mandou mensagem. Eu não lembro. Porque na época. Esse é um curso Damásio, é um curso preparatório para concurso. Depois você manda um merchan para mim, viu, Marcelo? Na época quando eu passei em Piracicaba, na Unimep, depois eu vim para Sorocaba terminar a faculdade aqui. Nesse inteirinho eu passei no Ministério Público, né, e comecei a trabalhar no fórum, comecei a fazer IBCCRIM, que é uma outra instituição lá em São Paulo, fazia muitos cursos no Ministério Público e acho que eu vou seguir a carreira pública. E acabei, inclusive, depois que eu tinha me formado, eu morei um ano em São Paulo, me preparando para ser promotor de justiça. Fiz o Damásio lá, na rua Galvão Bueno, lá na Sé, lá no centro. Fiquei lá por um ano, passei para a segunda fase do Ministério Público, tudo. Só que daí, desde aquela época eu já ficava assim, poxa, mas será que eu vou conseguir ficar trancado numa sala? Embora eu gostasse muito daquilo, não estou falando da parte econômica, que a parte financeira é legal, é boa, mas eu como pessoa, poxa, será que eu vou conseguir ficar trancado numa sala, só problema, eu não sei, e eu fiquei um pouco na dúvida, né? Porque daí quando você vai chegando, você vai falar, poxa, será que é isso mesmo? Será que, não sei. E daí eu comecei a me despertar para outras coisas. Já na época eu já tinha minha família sabe disso, eu não estou caindo de paraquedas agora em questão política. Há muitos anos já que eu venho pensando, não é de agora que eu venho... Então eu sempre fiquei, poxa, acho que eu não vou... Mas eu fiz Damásio, nossa, conheci muito professor bom, muita coisa boa na minha vida aconteceu. Nossa, olha, é muito bom, cara, muito bom. Estudar é muito bom. Então, diante disso que você falou, você, caso seja eleito prefeito, você não vai ser aquele prefeito de gabinete. Você vai pra rua, vai gastar a sola do sapato.
Já estou gastando. Já? Meu pai me deu de presente um tênis. O melhor presente que eu posso te dar para você concorrer é um tênis. Falei, por quê, pai? Vai caminhar. Assim você emagrece também. Emagreceu um pouquinho ou não? Emagreci um pouquinho. Tá bom. Você vai caminhar, vai gastar sola de sapato, vai nos bairros. Então eu tô fazendo isso. Eu já tô gostando disso. E as pessoas, e o que tá me deixando assim, tá me sendo prazeroso ter entrado pra política, efetivamente, porque tá sendo prazeroso. Eu tô indo nas pessoas, conversando com as pessoas, e as pessoas estão me recebendo muito bem. Não é aquela coisa só de passar, falar, não, daí eu não gostaria de falar aqui, né, como eu já tinha falado, pô, meu Bainha, pô, não sei o quê, vem aqui, dá um abraço e não sei o quê. Eu falei, poxa. Quando você falou Bainha, que não é porque ele já emagreceu, é que o pai dele, o Antônio Carlos Panzarini, o nosso querido Bainha, a sua mãe, a dona Cris, que a gente conhece há tantos anos, né? E claro que aí o pessoal brinca, né? Daí não tem como, né? Mas a família é muito querida, né? Legal que você tá aqui, que prazer, não sei o quê. Aí gosta de ouvir, e até mesmo as pessoas que não me conhecem, que nunca me viram, uma outra abordagem. Então, poxa, a senhora tem um minuto, posso conversar com você? Pois não. Aí eu começo a falar das coisas do plano de governo. Olha, eu estava numa dúvida de votar, agora eu estou mudando de ideia, né? Não estou querendo aqui fazer politicagem, né? Mas eu tô achando prazeroso, o pessoal está me acolhendo muito bem, está me dando essa oportunidade, e isso está sendo prazeroso para mim, para a Regiane, para o grupo dos vereadores, né? O pessoal está de peito aberto nos ouvindo, porque é aquela coisa, estamos indo de porta em porta, conversando, não estamos prometendo absolutamente nada, trabalhar, e o nosso plano de governo está no Facebook, na internet, de forma transparente, para quem quiser ler, conhecer. Então nós estamos fazendo uma política aí de peito aberto. Vamos lá, última, Simone, que a gente agora. Deu 1h30 aqui. Vamos lá, 1h35. Carlos André, este ano, nestas eleições, a campanha está sendo um pouco diferente em razão da pandemia, que ainda se recomenda que as pessoas não estejam todo o tempo em contato, e tem também cada vez mais a força das redes sociais. E nós estamos acompanhando que tem havido já uma polarização, e não há problema algum em dizer isso, porque é público, entre as campanhas do atual prefeito, candidato à reeleição, Cláudio Góes, e a campanha do Guto Issa, e se vê, não estou falando dos dois candidatos, se vê muito destempero até por parte dos apoiadores, se vê muita fala no sentido de que há muitas fake news sendo disseminadas. Isso tem atingido a sua campanha também, ou você não tem notado isso? Não, na minha campanha, como eu falei, nossa campanha é simples, é humilde. Nós não temos dinheiro, nós estamos aquela coisa, de porta em porta, conversando com as pessoas, fazendo esse diferencial. Não tenho tempo e dinheiro para ficar perdendo tempo com essas coisas de internet, né? Os dois estão se degladiando lá, né? Eu não tenho estrutura para fazer, vamos pôr um fake news aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aquela coisa, infelizmente hoje, é notório isso, né? Como você falou, Simone, é notório. Eu não preciso aqui ficar falando, mas hoje as duas campanhas têm muito dinheiro, têm um aporte financeiro gigantesco. E isso acaba favorecendo os dois, né? Então nós temos aí, a gente vai caminhando, a gente escuta cada barbaridade que, enfim, venda de adesivo. Então, poxa, vou vender meu adesivo aqui por R$500 para você, vou pôr adesivo por R$1.000 ali para você. E às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas eu fico me pensando até que ponto nós vamos chegar. A que ponto que chega a pessoa, não, porque esse aqui é meu candidato, custe o que custar. Poxa, mas tá, e daí? E daí? O que te leva a isso? É o fanatismo, como você falou, né? Porque os dois estão se degladiando aí. O que será que... Eu também gostaria de saber o que passa na cabeça para que haja essa política suja. Politicagem, né? Porque não é política. Politicagem suja. Eu fico me pensando muito nisso. Poxa, o que leva um cidadão a entrar no Facebook? Porque a política passa. Daqui 15 dias, 20 dias, acaba. E daí? Nós precisamos tocar a vida. Né? Nós precisamos continuar, cada um no seu trabalho. Não deu certo para a campanha, não deu certo que o seu candidato entrou. A vida tem que continuar. Então, é esses extremismos que eu acho complicado, essa polarização. Né? Enfim, eu acho um total desrespeito, inclusive, com a população.
com a população, que não precisa disso. A população quer saber plano de governo, a população quer saber o que nós podemos fazer para melhorar São Roque. Legal. Olha, Carlos André, a gente está chegando ao fim, né? E com você a gente está fechando a série com os 6 candidatos de São Roque. Queremos agradecer aqui a todos, ao Vanderlei Laqualis, que foi o primeiro no dia 22, quinta-feira da semana passada. Aí o Cláudio Góes veio na sexta, na segunda o Ronaldo Alves, na terça o Vinícius Montebello, ontem o Guto Issa e hoje você, Carlos André. Amanhã a gente começa a série de Mairink, a gente começa com a Kelly. Aí na terça-feira, porque segunda é feriado, tem o Toninho Gemente, na quarta o Monteiro, na quinta o Eduardo Tomás e na sexta-feira o Rafael da Hípica. Na segunda-feira, dia 9, a doutora Ana Paula e no dia 10 o Eduardo da Delegacia. A doutora Ana Paula e o Eduardo da Delegacia, 2 candidatos de alumínio. Nós convidamos todos os candidatos de São Roque, Mairink e Alumínio. Já de início o Bimbão, que é o atual prefeito de Alumínio, falou que não tinha interesse em participar do programa por questão da sua agenda já com compromisso. E os outros concordaram, e aí a gente teve o sorteio e felizmente a gente está conseguindo ajeitar todo mundo aqui dentro da nossa agenda. Então eu quero realmente agradecer, a gente também abriu uma condição por parte do nosso presidente, Jair Ribeiro, que os candidatos de São Roque poderiam fazer perguntas, cada um poderia mandar uma pergunta, não houve essa manifestação e o mesmo se aplica amanhã com os candidatos de Mairink. Os outros candidatos poderão mandar uma pergunta para a Kelly, né? E de alumínio, um poderá mandar a pergunta para o outro. Carlos André, muito obrigado pela sua participação, o tempo vai passando, lembro de você pequenininho, né? E quantos anos você falou? 40? 40, menino ainda, né? Dá um grande abraço para todo mundo da sua família, para sua esposa, a Camila, Obrigado. que a gente tem um grande respeito pela família Gouveia, pelo que o Gilmar Gouveia fez como cavaleiro no hipismo rural, e você até comentou comigo antes do programa, já vai fazer 1 ano do falecimento dele. Sim. Gilmar foi dos grandes nomes, né, no hipismo rural, provas no Guarujá, a gente falava dos patrocínios que ele conseguiu, teve patrocínio da Coca-Cola, teve patrocínio da Melita, patrocínio da Sadia, a Hípica Colorado realmente começou ali muito pequeno e tanta coisa que ele fez e tanta gente que veio, né? Com a Camila, que tem lá as aulas, com as irmãs gêmeas, com a Karina e com a Carolina, Isso. com o João Paulo e outras, né? Por exemplo, o nosso Renan Guerreiro, que começou ali menininho, foi para os Jogos Olímpicos, né? Então, olha, não dá para, a gente vai até saber aqui, mas mais de 100, 150, o Rick Nastri, o Regis Nastri estava acompanhando a gente, muita gente participou do hipismo e começou lá com o Gilmar Gouveia, que a gente tem um carinho muito grande, ele foi um cara muito importante. Um abraço para a Rosinha lá, para todo mundo lá da família Gouveia. Obrigado. Eu quero agradecer imensamente você, Vander, Simone, o Guilherme e o Jair, nossos amigos aqui. Agradeço vocês pela oportunidade, agradeço pelo carinho despendido aqui para minha família, para a família da minha esposa, e agradeço muito a população pela oportunidade que eu estou tendo de poder conversar um pouco com vocês e passar um pouquíssimo das nossas ideias, embora tenha o programa aí 1h30, mas poderia aqui ficar falando bastante, mas enfim, eu só tenho que agradecer muito pela oportunidade, e é possível sim. Por favor, vamos lá, nos dê um apoio, uma força e muito obrigado, fiquem com Deus. É isso aí. Obrigado, Carlos André. Obrigado, Simone. Fechamos aqui a participação de São Roque. Você esteve com todos os candidatos de São Roque. Pois é, estive com todos e hoje encerro a minha participação pessoalmente aqui no estúdio. Não veio para Mairink? Para Mairink não posso, já no primeiro dia de Mairink tenho um compromisso de trabalho, tenho audiência, vou estar em uma audiência virtual, então não vou poder participar, mas na medida do possível, aceitando com muito carinho, muita consideração ao seu convite, ao convite aqui do nosso presidente Jair, vou participar à distância e todos os candidatos merecem a nossa consideração e é muito importante participar desse momento. Eu fico feliz e grata pela oportunidade de participar aqui no estúdio e hoje encerrando então com o Carlos André, também reitero aqui nas palavras do Vander o meu abraço a seus pais, a sua família, também a família Gouveia e o desejo sincero, Carlos André, de que a sua campanha tenha sucesso. E nós estamos sempre torcendo pelo melhor para São Roque. Obrigada pela sua presença, pela sua cordialidade também. E que venha, então, o novo prefeito. Obrigado, Carlos André. Grande abraço. Obrigado à participação de todos. Amanhã nós estaremos de volta aqui com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Valeu, um grande abraço. Até amanhã.